Não foi nada feliz a entrevista do técnico Dorival Júnior ao final de Juventude 2, Flamengo 2, um jogo inexplicavelmente ruim do campeão da Libertadores da Copa do Brasil. Dorival se complicou na resposta, se complicou com as palavras e ele aumenta a sensação de insegurança que muita gente tem com relação ao seu desempenho como técnico do Flamengo a partir do ano que vem, né, dando sequência ao trabalho, com uma cobrança que será cada vez maior, uma expectativa que só vai crescer pelo poderio do elenco, pelos reforços que deverão chegar, fortalecendo ainda mais essa equipe, e pelos títulos conquistados esse ano, o que faz com que o apetite por taças torne-se ainda maior no ano que vai começar. Muito bem, como eu vinha dizendo, o Dorival se complicou tremendamente, foi muito mal, muito mal. A pergunta foi feita a ele durante a coletiva, uma pergunta até assim, bem objetiva, e a resposta, confira aí. Dorival, boa noite. Apesar da conquista de 2 grandes títulos, parte da torcida tem ficado descontente com esse retrospecto recente e os 3 últimos insucessos do Flamengo no Brasileirão. O que dizer a esse torcedor que está insatisfeito, que talvez esperasse um pouco mais do Flamengo nessa reta final de temporada? Ele tem razão. Em relação a resultados, ele tem razão. Agora, é impossível uma mobilização depois do nível de exigência, principalmente emocional, que nós tivemos ao final dessa temporada. Foram decisões em cima de decisões. Quem não entender isso, infelizmente, eu não posso fazer nada, porque é um fato muito claro e natural. Tanto é que tem jogadores que até agora estão buscando uma recuperação. Não é uma recuperação só física, não. A recuperação principal é emocional. Então, quando acontecem, às vezes, momentos em que nós vimos na partida de hoje, da falta de concentração de um lance e de outro, é nesse sentido que nós falamos. Então, para todo mundo foi muito pesado. Porque as pessoas acham que a decisão foram apenas os 3 jogos finais. Mas nós vimos decidindo fases a todo momento, nos recuperando dentro do Campeonato Brasileiro. Então não pensem vocês assim que foram momentos naturais de uma equipe. Não, em sentido nenhum. O nível de exigência, as dificuldades que nós tivemos e principalmente o desgaste que esse grupo teve, não foram pouca coisa. Para aqueles que quiserem entender, ótimo. Para aqueles que se sintam desgostosos, eu sinto muito, mas nós estamos continuando fazendo o nosso melhor e tentando tirar o máximo de cada atleta e eles, com certeza, entregando o máximo que podem. Porque, sinceramente, após o jogo do sábado passado, nós tínhamos que fechar as portas para aquele momento, pelas dificuldades e pelos problemas que nós tivemos e pelo desgaste, principalmente, que foram todas essas rodadas finais de competições. Por isso que às vezes a gente pede à CBF que não deixem acumular situações como essa, que possamos ter definições de torneios e copas no primeiro e também no segundo semestre, porque ela penaliza consideravelmente quem chega em todos esses momentos para decidir e principalmente as equipes que cheguem desgastadas ao extremo, porque decisões de competições, principalmente competições mata-mata, são muito diferentes de competições, por exemplo, de longevidade, como nós estamos vendo aí o Campeonato Brasileiro. O nível de desgaste é completamente diferente. Então, eu acho que é apenas uma explicação, entendendo que eu também queria fazer os melhores resultados possíveis, mas, olha, eu seria insensível se tivesse que cobrar alguma coisa dessa equipe. Pela situação, por tudo que passamos e principalmente pela forma como nos entregamos para que pudéssemos dar ao nosso torcedor esses 2 campeonatos. Não foram fáceis. Sinto muito se não estão contentes com os 3 últimos resultados. É impossível cobrir todas as possibilidades dentro de competições tão desgastantes como as que nós temos aqui no país. Você vê aí, o Dorival se complicou, porque ele começou a passar o pano, ele começou a minimizar, disse que não pode fazer nada. Como não pode fazer nada? Gente, estamos falando do Juventude. Esse time está há 18 jogos sem vencer, entrou em campo sem vencer há 17 partidas.
Ou seja, deverá completar um turno inteiro sem vitórias nessa última rodada do Brasileiro, se não derrotar o já rebaixado Ceará jogando em Fortaleza. O confronto melancólico que os dois terão na rodada derradeira desse Campeonato Brasileiro da Série A 2022. O Flamengo não conseguiu enfrentar o Juventude da maneira que se imaginava, que é vencendo o Juventude. Ah, mas o time está todo desfalcado. Sim, o time está todo desfalcado, que derruba essa tese da mobilização, os jogadores parados. Não, os jogadores titulares, mais voltados para a final, preocupados com a responsabilidade de decidir, eles estão fora. Eles estão fora. Tem jogador que deu férias. O Gabigol falou, vou sair de férias e não jogou mais. Vai jogar no sábado contra o Avaí, será? Sei lá. Os convocados já estão na seleção. O Arrascaeta já está no Uruguai. E você tinha em campo uma equipe com jogadores experientes, 2 titulares da final da Libertadores apenas, João Gomes e o Rodinei, mas o Mateuzinho joga sempre, certo? Jogadores que vieram do futebol internacional, né? O Flamengo tinha em campo o Pablo, o Ayrton Lucas, o Varela no segundo tempo, o Pulga, o Cebolinha, jogadores que vieram da Itália, Portugal, Rússia, França, experiência internacional desses jogadores em times do futebol europeu. O Matheus França e o Vitor Hugo têm jogado sempre, são jovens, mas estão jogando sempre. O que explica essa atuação? Não dá para entender. O Hugo também não se explica por que o Hugo é de novo titular. De novo, falhando nos 2 gols. O primeiro gol ele saiu da frente da bola, era uma bola difícil, mas ele foi muito mal. No segundo, uma falha grave num gol de cabeça. Por que não o Matheus Cunha, que é um goleiro reserva jovem também, para dar uma chance para ver do que ele é capaz, né, nesses jogos? Não, ele vai o Hugo para falhar de novo. Todo mundo sabe, o Hugo não tem como ser goleiro do Flamengo, nem reserva. Por isso o Flamengo busca um outro goleiro, tem interesse no Rossi, do Boca Juniors e tudo mais. Falaremos do Rossi mais adiante, inclusive, em outros vídeos. Mas o Dorival fala que não pode fazer nada, é ele que tem que fazer. Cobrar, trabalhar, dar esporro, se for o caso. Vai falar, não podemos fazer nada, a mobilização muito grande. Gente, até entendo, no jogo seguinte, um relaxamento, um desgaste. Aconteceu com o Flamengo em 2019. Tomou de 4-0 do Santos depois de ganhar a Libertadores do Brasileiro. Mas o Santos foi o vice-campeão brasileiro, entrou com apetite naquele jogo, querendo fazer o resultado em cima do campeão antecipado, e o fez. E o Flamengo já estava mirando o Mundial de Clubes lá no Catar. Agora não, vai entrar de férias, só tem esses jogos. Os jogadores que foram a campo, Fabrício Bruno também, ótima temporada, estava em campo. Muito melhores do que o do pobre time do Juventude, que já dispensou jogadores, está totalmente desmobilizado. O Flamengo enfrentou um time em frangalhos e quase perdeu. O técnico falar que não dá para tirar mais, que não pode fazer nada, ele foi muito mal. Eu gosto do Dorival, acho uma ótima pessoa, um cara muito correto, um bom técnico, mas ele foi muito mal nessa. Porque a cobrança só vai aumentar. Só vai aumentar. Não tenha dúvida disso. Ainda mais com a perspectiva de reforços que vão tornar o elenco ainda mais forte. E aí o técnico fala que não pode fazer nada, ele não pode cobrar os jogadores, ele não pode cobrar a si mesmo, ele não pode perder jogos no final do campeonato assim. É isso mesmo? Sinceramente. O Flamengo está conseguindo criar um clima que era para ser de muita festa pelos títulos conquistados, mas que fica um clima assim meio de desconfiança para o ano que vem. E é necessário que exista essa cobrança, esse espírito crítico, porque uma coisa assim, perdeu para o Corinthians, não dá para entender aqueles reservas todos em campo contra o Corinthians. Né? O jogo da festa, a torcida lotou o estádio, depois da conquista da Libertadores, era para colocar titulares em campo. Os jogadores foram preservados, ficaram ali, né, numa boa. Mas aí tudo bem, o Flamengo com o time jogou até uma partida razoável, poderia ter vencido, tomou o segundo gol até quando estava bem no jogo, estava melhor no jogo. Corinthians mais inteiro, também com alguns reservas, mas mais inteiro, Flamengo bem mexido. Perdeu o jogo, acontece, tudo bem ali, é circunstancial. Mas a derrota para o Coritiba, como aconteceu, com a insistência com o Diego Ribas em campo, ele faz um pênalti absurdo. Depois, no primeiro tempo, assim, inexplicável o Diego não tem mais condição. Tanto que vai parar agora de jogar futebol profissional contra o Avaí, vai fazer esse último jogo, ele e o charadeiro, o Diego Alves. O Flamengo perde para o Coritiba, que era um time lutando pela sobrevivência na Série A. E agora quase perde para o Juventude, o técnico fala que não pode fazer nada, o Dorival precisa rever isso. Precisa rever porque ele vai ser cobrado, queiram ou não. A expectativa é muito alta. E vai ser cobrado não só com relação a resultados e tudo mais, vai ser cobrado com relação ao desempenho do time, as, digamos, estratégias a serem adotadas, a reação dele àquilo que os adversários vão apresentar, no duelo tático. Tudo isso ele vai ser cobrado, muito mais cobrado. Então, dizer que não pode fazer nada e alegar que os jogadores estão no limite, esses jogadores não estão no limite, gente. Esses não estão, não. E mesmo que fossem os titulares muito desgastados,
Eu estou falando do Juventude destruído, rebaixado, com o Celso Roth voltando a trabalhar como técnico para tentar ver o que dá para fazer para o ano que vem. E quase esse time venceu o Flamengo, estava 2-1, mandou até a bola no travessão, poderia ter feito até 3-1. Uma atuação que não tem desculpa, não tem perdão. E o técnico do Flamengo não pode ter essa visão. Ele tem que pensar muito maior, ele tem que cobrar muito mais. O Dorival tem que se posicionar como chefe. Ele fez ali composições o tempo todo, eu entendo, sempre falei isso, compreendo. O antecessor dele tentou fazer mexidas para as quais foi contratado, mais rígidas, e acabou espirrando ao bater de frente com alguns jogadores, um grupo, e ele tentou fazer o quê? Uma política da boa vizinhança. Deu certo, ganhou os títulos, mas agora é hora de mudar. Já dá para mudar. Galera, agora a conversa é outra. Vamos para cima e cobrar e pôr o dedo na ferida quando for necessário. Se não for assim, o Flamengo vai ficar nesse amadorismo, nesse paternalismo, e sabe quem vai pagar a conta no final? Provavelmente vai ser o próprio técnico, porque sempre estoura primeiro no lado do treinador. Então o Dorival tem aí uma boa missão aí para o final do ano, refletir muito sobre como ele vai lidar com esse tipo de coisa e mudar a sua postura, porque não adianta ficar bem com os jogadores, minimizar seus erros, com a falta de empenho, a falta de interesse, dedicação, sei lá o quê, e comprar briga com a torcida. A torcida não gostou nada, 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 nada. Como você viu aí no trechinho ali, né, nós mostramos do vídeo, que nós exibimos na live de ontem, com as imagens da Flá TV, no chat, o que a galera reclamou, nossa, praticamente todo mundo reclamando do jogo e depois das palavras do treinador rubro-negro.